Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro e vamos aqui começar mais uma aula. Vou conversar hoje com vocês sobre a garantia de emprego, especificamente falar um pouco sobre o membro, o empregado que sofre um acidente de trabalho, sobre quem sofre um acidente de trabalho, qual que é a garantia de emprego que esse sujeito possui, tudo bem? Bom, vamos lá, Infelizmente, essa garantia de emprego aqui, juntamente com a gestante, é a garantia de emprego mais usual na prática, No Brasil é um país, é um dos países, pela OIT, Organização Internacional de Trabalho, que mais ocorre acidente de trabalho, É muito comum. Eu não vou falar hoje do acidente de trabalho especificamente, da questão do dano estético, da questão do dano moral, vou falar sobre a garantia de emprego sobre esse sujeito, Então tá lá, empregado acidentado, que sofre, um acidente de trabalho nesse caso. Ele possui garantia de emprego? Sim ou não? O que vocês acham? Professor, lógico, eu falar sobre isso? Depende, Como toda pergunta da prova é meio maldosa, depende. Talvez, Tem que ter alguns requisitos para receber essa garantia de emprego. Perfeito? Vamos começar então, Começar a conversar aqui, Tá lá, Fundamento legal, súmula 378 ST, Súmula importantíssima, Trata os requisitos nesse caso. Opa, eu sempre faço isso. Opa. Súmula 378 ST, que fala um pouco sobre isso, e a Lei 8.213/91, fala sobre acidente de trabalho. Nesse caso aqui, vou conversar com vocês. Vejam, não temos nada na CLT, está tudo presente nesse caso, na Lei 8.213 e em súmula também nesse caso. Começamos aqui então, falar um pouco nos termos do artigo 19, ela vai traçar o que é um acidente de trabalho. Ela coloca lá assim, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho nos segurados, referente ao inciso 7º do artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então veja, o artigo 19 aqui, ele começou falando sobre isso. Antes de eu falar sobre garantia de emprego do membro acidentado, temos que começar a falar sobre o que é um membro acidentado, não é verdade? O que é um acidente de trabalho. Antes de falar sobre garantia de emprego. Então, a lei colocou, aquele que ocorre no exercício do trabalho, todo o fato ocorrido que me causa a morte, perda ou redução permanente, de algum membro temporário ou algo assim, é um acidente de trabalho. Então, estou aqui dando aula hoje, sou meio gordinho, caio aqui no chão, me machuco, é um acidente de trabalho neste caso, perfeito? Então, sempre que eu estou no exercício do trabalho, temos um acidente de trabalho nesse caso, perfeito? Então, por que exercício de trabalho? Muitas vezes, professor, o acidente de trabalho não é aquele que ocorre na empresa? Não, o acidente de trabalho pode ocorrer fora. Por exemplo, sou um vendedor, estou vendendo produto da empresa, lá fora faço um acidente, faço reparações elétricas, caio também, mas sofro acidente. Também é no exercício da profissão, no exercício do trabalho, neste caso. Continuando lá, então, o acidente de trabalho é o que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa. Doença profissional, é aquela desencadeada pelo exercício de um trabalho específico, ligado a uma determinada atividade. Exemplo, lesão por esforço repetitivo, distúrbio muscular relacionado ao trabalho, ou até mesmo doença do trabalho, aquilo adquirido em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Exemplo, perda total ou parcial de audição, desencadeada pelo intenso ruído no ambiente de labor. Também são considerados acidentes de trabalho neste caso, conforme o artigo 20. Então, tanto acidente de trabalho, eu coloquei aqui, doença profissional, LER, a pessoa tem a mão machucada, tanto ficar citando lá algo assim. Também, doença de trabalho, perda total ou da parcial da audição. Fiquei aqui, tanto ruído que ao longo desse tempo me causou essa lesão aqui no meu ouvido. Perdi parcialmente a minha audição. Não foi no momento só, não foi um barulho no momento, mas foi tanto tempo trabalhando nessa empresa que está relacionado, tem um nexo causal entre a minha audição que eu perdi com a questão do ruído, neste caso. Tudo bem?
Então, tudo isso aqui é acidente de trabalho, né? E ele possui a garantia de emprego. Já vamos entrar nessa garantia de emprego. Também o trabalho aqui sofrido no local e no horário de trabalho, em consequência de atos de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Então, ofensas, né, de terceiro ou do próprio colega, ofensas físicas, intencionais, inclusive terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, negligência, imperícia, também sem trabalho, tá? Ato de pessoa privada no uso da razão, desabamento, inundação, incêndio ou outros casos, tudo isso aqui é dado como sem trabalho. Também tem mais aqui, ó, execução de ordens, realização de serviços, né, sob autorização da empresa, prestação espontânea de qualquer serviço à empresa evitar prejuízo. Então temos várias viagens, percursos dentro do local de trabalho, temos vários casos aqui, tá? Nesse caso, né, desta garantia de emprego. Então coloquei aqui, ó, vários e vários casos em que eu teria esta garantia de emprego. Perfeito? Mas vamos entrar agora diretamente nesta garantia de emprego. Primeiramente com o prazo, né? Qual que é o prazo dessa garantia? Até um ano, né? Vou colocar assim, ó, um ano não, melhor, 12 meses. A lei fala em 12 meses, né? Meses, né, após a cessão do benefício previdenciário na Lei 8.213, também tem um artigo 118. Comigo aqui então, ó. Dessa forma, a minha garantia de emprego, neste caso aqui, né, ela tem prazo de até 12 meses. Tá? Eu tenho garantia de emprego após o fim do benefício previdenciário. Dessa forma, por exemplo, se eu estou aqui dando aula hoje, caio e machuco, fico 8 meses afastado da empresa, recebendo benefício previdenciário, correto? O empregador não vai pagar nada de salário, eu vou receber o benefício previdenciário, o INSS que vai custear, né, neste caso. Depois de 14 meses, eu retorno para a empresa, porque acabou o benefício previdenciário, vou ter que voltar para trabalhar. Estou apto para retornar, eu volto. Quando eu piso na empresa, o empregador me manda embora. Pode isso? Não. Só pode mandar embora depois de 12 meses. Então, após o fim do benefício previdenciário, até 12 meses, eu possuo essa garantia de emprego. É bem extensa, a garantia de emprego mais extensa que tem, umas mais extensas, né? Então é 12 meses de garantia de emprego. Veja, não começa a contar do acidente ocorrido, começa a contar de quando ocorreu, né, neste caso aqui, né, o fim do benefício previdenciário. E é muito comum, tá? Então eu estou aqui hoje dando aula, me machuquei, caí, fiquei 8 meses, acabou o benefício, o INSS me fala assim, ó, você está apto, pode voltar a trabalhar. Eu vou trabalhar, chego lá, tem um cara na minha cadeira. Ô, mas pô, cadê? Tem um cara aqui, o empregador vai lá e me chama no RH, rua, pode isso? Não. Tá? 12 meses, o empregador vai ter que ficar comigo, lógico, salvo se existir justa causa. Na existência de justa causa, pode existir, nesse caso aí, essa garantia, melhor, na existência de justa causa, o empregador pode sim dispensar o empregado. Perfeito? Então, estou lá, me acidentei, né, fiquei afastado, voltei, né, depois de algum tempo o empregador me dispensou por justa causa, tá certo? Tá corretíssimo nesse caso. Perfeito? Adiante, está lá no artigo 118, está lá, ó, da lei, né? É assegurado que quem sofreu acidente de trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após cessado do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio acidente neste caso. Então está lá, ó, né? No mínimo, no mínimo, né, 12 meses, ele pode até aumentar, tá, se tiver convenção coletiva nesse caso. Também a súmula 378, olha lá, ó, é constitucional o artigo 118 da lei, que assegura o direito de estabilidade provisória no período de 12 meses após a cessação do auxílio doença do empregado acidentado. Então tá lá, né? A lei fundamentou o artigo 118, né? E a súmula 378, inciso 1º, colocou esse aspecto, tá? Quem sofre de trabalho é após o fim do benefício previdenciário. Fique atento a isso. Na minha prova, em OAB, concurso, balá, sempre cai isso. Cara, a garantia de emprego inicia-se a partir do acidente de trabalho. Não. A partir da morte? Não. A partir do fim do auxílio previdenciário, nesse caso. Ok? Quando ele voltar para a empresa, começou a contar o prazo de 12 meses. Continuando então, ó. Prazo mínimo de 12 meses, tá?
o prazo mínimo, tá lá, ó, 12 meses, utilizado pelo legislador quer dizer que, na ausência de cláusula contratual ou norma coletiva mais benéfica, o empregado acidentado será garantido 12 meses após a cessão do auxílio-doença acidentário. Significa também que, sequer a norma coletiva pode reduzir tal prazo de estabilidade, tendo em vista a imperatividade da norma institucional instituidora. Então, ó, o prazo aqui é de 12 meses, no mínimo 12 meses, tá? Tanto por convenção coletiva ou por acordo individual entre as partes, empregado e empregador, eles podem aumentar esse prazo. Tem algumas convenções coletivas que aumentam esse prazo. Por exemplo, talvez a pessoa que trabalha em alturas, né, que ocorre constantemente sem trabalho, né, que trabalha em mineração, por exemplo. Na convenção coletiva pode colocar, o sindicato colocou lá assim, ó, o prazo vai ser de 24 meses. Pode ser? Pode ser. Ou, no momento que eu estou me contratando, vim aqui para a entrevista de emprego, passei, eu falo, ó, só que eu quero uma estabilidade de 24 meses. Se ocorrer, eu quero 24 meses. O empregador topou. Tudo bem, pode ser. É possível? É possível nesse caso, tá? Totalmente possível essa garantia de emprego, tá? Nesse caso, aumentar, né, para mais meses acima de 12 meses. Mas veja, eu posso reduzir? Não, tá? Não posso, a garantia vai ser somente 6 meses, 4 meses. Não, é de no mínimo 12 meses neste caso. Ok? Continuando lá, a doutrina tem a consideração como absoluta garantia de emprego acidentário, ou seja, empregado acidentado só poderá ser demitido por justa causa, tá? Não existe aqui motivo técnico, motivo econômico, motivo financeiro, tá? Então, eu só posso dispensar o meu empregado, né, se for por justa causa, artigo 481 da CLT. Caso contrário, não. Motivo econômico, igual da CIPA. Se motivo econômico, motivo disciplinar, não. Só por justa causa é que eu posso dispensar esse sujeito. Beleza? Fica atento também a isso, por favor. Continuando lá, ó, uma perguntinha aqui já, ó. Como, por exemplo, mencionado, né, na questão da CESP, né, ó, que considera correta a seguinte assertiva. Se o empregado tiver sofrido acidente de trabalho 31 de 1 de 2009 e em 6 de 2010 tiver cessado o respectivo auxílio-doença acidentário em face alta médica, com imediato retorno ao trabalhador, o empregado, então esse empregado terá sido detentor de direito à estabilidade provisória até o dia 6 de 3 de 2011. Correto, né? Tá vendo aqui, ó? 6 de 3 de 2010, ele voltou para a empresa, acabou o auxílio doença acidentário, né? Ele vai ter 12 meses, ou seja, um ano, né? Até o dia 6 de 3 de 2011, ele possui tal garantia de emprego. Tudo bem? Perguntinha na prova em 2010 aqui da CESP, né? Importantíssimo. Então, ó, mas tentei em 2010 até 2011, eu possuo a garantia de emprego, 12 meses no mínimo nesse caso. Tudo bem? Tranquilo, professor. Muito fácil isso, hein? Requisitos para aquisição da estabilidade. Então, veja, nem tudo são flores, né? Nem tudo é malha-vira, né? Mas nem tudo é bom de trabalho. Para que você possua essa garantia de emprego, você tem que ter alguns requisitos. Não é simplesmente assim, se acidentou, sem trabalho. Não, por exemplo, imagina lá, o cara está em casa, né? O cara está em casa, o homem acha que é o Robin Hood, né? Eu vou lá trocar, sobe em cima da casa, vou trocar a telha, cai e se machuca. É sem trabalho? Eu acho que não, né? Não tem nenhum nexo. Ou o cara se acidentou aqui na empresa hoje, está trabalhando, caiu aqui, se machucou, bateu a perna, foi no médico, ficou 2 dias em casa. Voltou. É sem trabalho? Pouco tempo, né? Então, assim, dessa forma, temos algumas decisões simuladas, né, algumas jurisprudências que falam, tem uma súmula sobre isso, que fala que tem que ter alguns requisitos para que você receba o auxílio, para que você tenha garantia de emprego. Não é o fato de você ficar afastado por 1 dia, 2 dias, que você terá garantia de emprego. Tem que ter um prazo um pouco maior de afastamento. Porque imagina só, o cara ia ficar se acidentando, machucou um pouquinho ali, algo assim, opa, tem garantia de emprego 12 meses. 12 meses, garantia de emprego. Então, assim, para evitar isso, o prazo foi prolongado, que eu vou conversar com vocês aqui então. Então, dessa forma, tem que ter alguns requisitos. Então, ó, são 2 os requisitos para aquisição da estabilidade, tá? São 2 requisitos. Primeiro, o afastamento por período superior a 15 dias, tá? E a percepção de auxílio-doença acidentário e não o auxílio-doença
comum, né? Perfeito? Não é um acidente comum, não recebe. Então, comigo aqui, ó, eu vou até olhar direto para você aqui nesse momento. Para que eu receba essa garantia de emprego, eu tenho que cumprir 2 requisitos. 2, somente 2. Quais são eles? Primeiro, eu tenho que ficar afastado, né, pelo período superior de 15 dias. Me acidentei, fiquei 10 dias afastado. É assim de trabalho? É. Tem garantia? Não, porque só ficou afastado por 10 meses. Desculpa, 10 meses não. 10 dias nesse caso. Então, para que você possua essa garantia, você tem que ficar afastado por mais do que? Por mais do que 15 dias. Não? Fiquei afastado por 16, 17. Aí sim. Quem não sabe muito aí da questão previdenciária, quando eu me acidento, né, eu ficar afastado por 5, 6, 10, até 15 dias, quem paga o meu salário é o empregador. Então, ou seja, eu vou ficar em casa, me acidentei aqui hoje, caí e machuquei. Fiquei 10 dias afastado. Vou ficar em casa 10 dias afastado por atestado. Quem paga o meu salário é o empregador. Agora, se eu ficar mais do que 15 dias afastado, quem paga o meu salário é o INSS. É o Estado que vai arcar com com as minhas custas nesse caso. Desta forma, né, se eu ficar afastado por mais do que 15 dias, eu possuo o primeiro requisito dessa garantia de emprego. Perfeito? Não é só esse. Temos uma outra garantia, um outro requisito, que é o recebimento de auxílio-doença acidentário. Auxílio-doença acidentário, a CAT. Tem que ser a CAT aí na empresa. Como assim, professor? Veja, o auxílio-doença comum é aquele que ocorre em casa, né? Fui lá na minha casa, minha sogra, né? Tava lá, carpindo lá, machuquei as costas. Opa, não tem nenhuma relação, né? Dessa forma, né? Nesse caso, não possui garantia de emprego. Somente possui o garantia de emprego quem sofre, né, percepção de auxílio-doença acidentário, na prática, que aciona a CAT. Né? Quando eu me acidentei na minha empresa, acionou a CAT, opa, você vai receber. E for mais de 15 dias, você recebe tal garantia de emprego. Perfeito? Então, são 2 requisitos que eu tenho que preencher para receber tal garantia. Primeiro, ficar afastado por mais de 15 dias. Segundo, receber o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença comum não recebe tal garantia. Ele não dá tal garantia para o sujeito. Tranquilo? Na paz, né? Na paz. Continuando aqui então, meus queridos, ó. Onde eu acho isso, professor? Você inventou isso na sua cabeça? Não, meu querido. Está na súmula lá, a súmula 378 do ST. Segundo, ó. São pressupostos para concessão de estabilidade ou afastamento superior a 15 dias. E a consequência, percepção do auxílio-doença acidentário. Então, tá lá os 2 requisitos. Salvo constatado após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Né? Doença somente descoberta anos depois de cessar a atividade que desencadeou. Comigo aqui, pessoal, ó. Então é o seguinte, muito claro, 2 requisitos, mais de 15 dias, né, mais de 15 dias, mais de 15 dias e que eu fique afastado por auxílio-doença acidentário e não comum. Todavia, temos uma exceção na súmula, salvo, né, se constatado após. O que é isso? É um exemplo, né? Salvo, só que posteriormente que eu vi, ó, eu trabalhei na empresa por 3 anos, carregando saco nas costas, saí da empresa, depois de alguns anos começou a me dar dor nas costas, fui no médico, o médico falou, olha, as suas dores nas costas está relacionada com aquele fato da sua empresa. Você trabalhava lá carregando saco, né? Então isso causou uma forte ruptura nas suas costas. Ok, só situação posterior. Neste caso, eu também possuo garantia de emprego. Porque, veja, somente posteriormente que veio a existir tal doença. E aí, logicamente, cabe ao advogado provar que existe um nexo de causalidade entre as dores nas minhas costas e eu carregar, né, fazer esforço físico na empresa naquele tempo. Dessa forma, então, essa é a única exceção existente. Tá bom? Então, a súmula fala, ó, salvo se constatado após pedido de doença profissional que guarde relação
de causalidade com a execução do contrato de trabalho. Então, tem uma causalidade. Minhas dores nas costas tem uma causalidade com o fato de eu carregar o saco lá por 4, 5 anos. Naquele tempo, nunca apareceu, né? Nunca tive dor nas costas naquele tempo. Só posteriormente que essa dor nas costas veio aparecer. Perfeito? Tudo bem? Simples, né? 2 requisitos. Cai em prova, eu tenho quase certeza que tem uma pergunta dessa na minha prova e você vai acertar. Ok? Continuando aqui, ó. Atenção, né? Empregado recebe auxílio-doença acidentário a partir do 16º dia do afastamento. Logo, se o acidente de trabalho não gerar afastamento superior a 15 dias, o empregado não receberá benefício previdenciário e, consequentemente, não terá direito à estabilidade acidentária. Foi o que eu falei agora com vocês. Ok? A doméstica também possui garantia de emprego, né? A empregada doméstica, à luz da Lei Complementar 150 de 2015, passou a ter direito a seguro contra acidente de trabalho. Tá lá, ó. Estabilidade do empregado doméstico não está condicionado ao afastamento médico por mais do que... Desculpa. Não está condicionado ao afastamento médico por mais do que 15 dias. Por enquanto, a categoria tem direito à percepção do auxílio-doença acidentário a partir do primeiro dia da licença médica. Olha só. Né? Não incidindo, portanto, sobre a doméstica a partir do inciso do item 2 da súmula 378 do TST. Então, a doméstica aqui tem uma exceção, né, da questão dos 15 dias. A partir do primeiro dia aqui, que ela se acidentar, já possui tal garantia de emprego. Ok? Uma exceçãozinha aqui importante da doméstica. Aviso prévio e estabilidade acidentária, né? Então tá lá, ó. Aviso prévio e estabilidade. O empregado que se acidenta no curso do aviso prévio tem direito à estabilidade provisória. Tá? Se eu me acidentar durante o aviso prévio, eu terei, né, tal garantia de emprego. Súmula 371 do TST. Deixa eu ver se tem a súmula aqui. Coloquei, tá lá, ó. A projeção do contrato de trabalho para o futuro pela concessão de aviso prévio indenizado tem efeitos limitados à vantagem econômica obtidas no período da pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas e solo. O que interessa aqui, ó, no caso de concessão de auxílio-doença, no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. Dessa forma, tá? Súmula meio confusa, mas é o seguinte: se eu me acidentar durante o contrato, durante o prazo do aviso prévio, eu também terei garantia de emprego. Então, estou aqui hoje, o empregador me dispensou, estou no aviso prévio trabalhado, estou trabalhando no aviso prévio, estou aqui varrendo, me acidento. Beleza, fico afastado, volto, tenho a garantia de emprego neste caso. Ok? Perfeito? Fica atento a esse ponto também, tá? Ó, empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia de provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho. Também, ó, nos contratos a termos, né? Então, nos contratos por prazo determinados, né? Os contratos por prazo determinados também têm garantia de emprego. Contratei alguém só por um período, contratei alguém por 12 meses, 13 meses, um dia, 12 dias. Contratei alguém em decorrência da Páscoa, né? Vendo ovo chocolate, preciso de alguém para esse período, contratei a pessoa por 4 meses. Beleza, fazendo um ovo chocolate, ela se machucou, se queimou, algo assim. Tem garantia? Tem sim, né? Se foi a garantia de emprego, foi mais de 15 dias, foi um acidente de trabalho, tem garantia de emprego neste caso. Perfeito? Nos contratos por prazos determinados, também tem garantia de emprego por acidente nesse caso. Beleza? Questões, meus queridos, ó. Vou conversar um pouco sobre algumas questões. É só uma questão só, tá? Questões por lá, mas é só uma. Empregado que sofre acidente de trabalho no curso contra a experiência goza de garantia provisória de emprego. Decorrência do acidente de trabalho previsto no artigo 118 da lei, em razão da modalidade de contrato a termo firmado. Então, quem sofre acidente de trabalho durante o contrato de experiência tem garantia de emprego? O que vocês acham? Olha lá, ó. Verdadeiro, né? Tem sim, tá? O contrato de experiência é uma modalidade de contrato de prazo determinado. No contrato de experiência, eu também possuo tal garantia de emprego. Perfeito? Então, se eu vier aqui hoje, né, fui contratado na experiência, estou aqui 90 dias, né, 45 mais 45, por exemplo, 90 dias, me acidentei no segundo dia, estava aqui limpando o chão, me acidentei. Tudo bem, vou ter garantia de emprego neste caso. Tudo bem? Fazendo aqui um resumo, né? Um bate-bola aqui, uma finalização. Ó, pessoal, o que vimos aqui, né? Conversamos com vocês aqui agora
sobre a garantia de emprego do acidente de trabalho, que começa a partir do fim da cessação do benefício previdenciário, vai até 12 meses, né, após a cessação de tal benefício. Dessa forma, se eu fui afastado hoje, né, por 8 meses, quando acabar o benefício, eu retorno, né, para a empresa e tenho garantia de emprego por 12 meses. Essa garantia de emprego, né, a exceção é a justa causa. Se existir justa causa, eu posso dispensar o trabalhador nesse período. Tá bom? O mínimo é 12 meses. Pode aumentar para 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50 meses, desde que tenha convenção coletiva ou acordo entre as partes. Eu posso aumentar esse prazo. Nunca reduzir esse prazo, sempre aumentar esse prazo. Se o acidente ocorrer durante o aviso prévio, tem garantia de emprego? Sim. Se o acidente ocorrer no contrato de experiência, tem aviso prévio? Desculpa. Contrato de experiência tem garantia de emprego? Sim. Se o acidente ocorrer no contrato que é por prazo determinado, tem garantia de emprego? Sim. E quais são os requisitos? Ficar afastado por mais do que 15 dias, né? Por mais do que 15 dias e receber um auxílio, né, previdenciário, um auxílio doença, né? Um auxílio doença nesse caso. O auxílio doença comum não dá garantia de emprego nesse caso. Perfeito? Então, fechamos por aqui. Muito obrigado por estar aí, tá? Agradeço demais, né, você está estando aí neste momento, né? Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.